Bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu quero falar um pouquinho de algumas coisas que eu tenho visto no mundo corporativo, na minha carreira, e que me fazem pensar bastante sobre algumas oportunidades que a gente deixa escapar, né? E uma das coisas que eu tenho pensado e tenho visto as pessoas fazerem é o quanto que trabalhar se tornou sinônimo de obrigação, se tornou sinônimo de algo chato, de algo pesado, de algo que não tem prazer, né? Toda aquela ideia de se divertir, de vivenciar algum tipo de prazer, ela parece estar cada vez mais distante do sentido de trabalho. E eu acho que isso tem muito a ver com um jeito da gente se comportar que a gente assume como o jeito certo de se comportar no dia a dia do trabalho, no dia a dia de uma carreira, principalmente uma carreira corporativa, de ter que ir para o escritório e tudo mais, a gente assume que é assim que eu tenho que me comportar em reuniões, é assim que eu tenho que me vestir, é assim que eu tenho que me comunicar com os outros, e a gente não para pensar um pouco quais são essas expectativas, por que essas expectativas foram colocadas para nós, da onde vem isso? Então é o que eu sempre falo aqui no canal, é a história de entrar no piloto automático. Eu comento bastante no canal e você pode pesquisar aqui, depois você vai achar vários vídeos sobre isso, o quanto que olhar e entender o momento histórico que a gente vive. A gente está no século XXI. Entender o quanto que isso vem de um momento lá de trás de revolução industrial, de valorizar a produtividade, de valorizar o trabalho, de valorizar o status. Tudo isso é uma construção que vem de 200, 300 anos atrás. Então é importante a gente entender essas tendências que estão aí presentes hoje em dia, que a sociedade nos impõe, que a gente aceita como o jeito como as coisas são, para que a gente possa aí sim olhar e falar, não, peraí, não é assim que as coisas são, eu posso desafiar, eu posso ser diferente, eu posso agir de uma maneira diferente, e à medida em que eu me comporto de uma maneira diferente, eu vou começar a inspirar outras pessoas a fazerem a mesma coisa e a gente começa a mudar o sistema. Então, o meu convite nesse aspecto é como que a gente pode fazer com que a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com a carreira, seja uma relação mais divertida, mais bacana, mais flexível, que eu possa olhar o trabalho também como um espaço de prazer, um espaço de diversão, um espaço de viver bem no momento presente, né? Eu acho que a gente não precisa ir para o extremo, a gente não precisa ir para aquela coisa que a gente escuta às vezes falar, eu amo o meu trabalho, nossa, você tem que encontrar o que você ama. Se você não ama o seu trabalho, troque de carreira. Essa definição não me agrada muito porque eu acho que é uma coisa muito idealizada. Vai ser difícil você encontrar uma coisa que você ame de paixão e que você seja feliz o tempo todo. Mas ir para uma linha em que assim, puxa, eu me divirto no meu trabalho, eu me realizo no meu trabalho, eu tenho dias bons, eu tenho dias ruins, mas de uma maneira geral, eu me encontro no trabalho. O trabalho não é apenas um lugar para pagar contas e para fazer aquele trabalhinho porque é uma obrigação. Não, tem esse espaço do prazer, da realização, da satisfação também. Então, eu quero apresentar para vocês duas ideias que vêm lá da Revolução Industrial e são filosofias, são ramos da filosofia hoje em dia e que explicam muito dessa maneira difícil que a gente encara o trabalho hoje em dia, né? Uma delas é chamada de utilitarismo.
E o utilitarismo foi criado por alguns filósofos, principalmente na Inglaterra do século XVIII, do século XIX, e essa ideia de que tudo que a gente faz enquanto indivíduo, enquanto coletivo, enquanto sociedade, precisa maximizar os benefícios e minimizar os malefícios, tá? Então, em outras palavras, tudo precisa ter uma utilidade positiva, tá? De novo, é uma ideia muito interessante, muito bacana, mas até que ponto, se eu usar essa ideia o tempo todo, até que ponto vai ser realmente saudável ou não? Até que ponto essa ideia isolada ela começa a trazer um certo tipo de dor, um certo tipo de conflito, tá? Guarda esse pensamento aí que nós vamos voltar nisso daqui a pouquinho. Eu quero te falar da segunda linha filosófica, que é o pragmatismo. E o pragmatismo também surge em função da Revolução Industrial, em função da Revolução Científica, surge um pouquinho depois, por volta do século XIX, até no início do século XX. Mas o pragmatismo, ou seja, aí a gente comenta bastante também, é uma palavra que a gente às vezes usa, fala, poxa, aquela pessoa muito pragmática, né? A ideia do pragmatismo é assim, tudo aquilo que eu faço precisa ter um resultado claro. Qual que é o resultado disso? Tudo bem, isso daí vai dar em quê? Né? E agora eu quero trazer as duas coisas juntas, o quanto que isso, a gente percebe isso no dia a dia de uma carreira. Você vai para uma reunião, tá todo mundo assim, mas eu não posso perder tempo na reunião. Qual que é a agenda da reunião? Qual que vai ser o resultado dessa reunião? Né? Então veja que a dinâmica do trabalho, quando você tem diferentes áreas, inclusive, você pode estar numa área de vendas, que assim, quantas visitas você está fazendo por dia? Como que você está nesse indicador? Como que você está naquele indicador? Então, é o foco excessivo na utilidade das coisas e no resultado que as coisas vão produzir. Vou repetir, o foco excessivo na utilidade das coisas e o foco excessivo no resultado que as coisas vão produzir. Quase como se apenas esses aspectos fossem o que realmente importa. E aí é isso que traz esses desafios que a gente está vivendo hoje em dia, em termos de carreira, quando a gente olha para certas pesquisas que falam que 20%, 25% dos funcionários estão realmente engajados com o seu trabalho. Será que essa falta de engajamento não está relacionada ao quanto que a definição de trabalho, a definição de uma carreira, a definição de ter que no dia a dia fazer uma atividade se tornou algo vazio, se tornou algo que assim, eu estou apenas fazendo isso para chegar neste resultado. Então, uma ação somente importa se for para chegar num resultado específico. Quando eu limito muito essa conversa, esse diálogo, se torna algo muito vazio, se torna algo muito... Cadê o espaço para a criatividade? Cadê o espaço para o prazer? Cadê o espaço para a brincadeira? Cadê o espaço para o bom humor? Tudo isso deixa de existir, né? Porque a gente entra nessa pilha de ter que ser produtivo, de não poder perder tempo, de ter que produzir sempre um produto que vai trazer um resultado maximizado, vai ser o melhor resultado possível, né? De ter que botar pressão nos nossos ombros, de sempre produzir mais e mais e mais. Então veja que... E aí vai o meu convite para você. E se esta maneira de trabalhar for apenas uma maneira de trabalhar? E se essa maneira de trabalhar não for a única? Né? Não é o jeito que as coisas são. É o jeito que as coisas estão estabelecidas. E você, como alguém que está interessado em autoconhecimento, que está acessando esse canal, tem essa capacidade de questionar e de agir diferente. E de falar, sim, esse jeito de trabalhar tem um aspecto positivo, porque faz com que a gente seja produtivo, faz com que a gente entregue resultados e tudo mais, bacana. Então temos que manter isso, mas precisamos começar a criar espaço para outros tipos de filosofia,
outros tipos de abordagem relacionados ao trabalho. Então, como eu falo isso, e até vai estar no meu livro novo, que eu estou lançando aí agora, a versão em português, criar espaço dentro de uma reunião para uma discussão aberta, para uma discussão sem agenda, criar espaço para uma atividade de integração da equipe, que vai ser um team building, que vai ser uma atividade que vai fazer com que a gente se conheça mais, que a gente se conheça melhor, de maneira melhor, com que a gente conheça um pouco quem somos nós fora do trabalho. Criar espaço para dinâmicas que vão fazer com que a gente seja criativo, que a gente possa pensar no futuro da organização, né? Não só pensar no produto que a gente está entregando agora, no projeto que tem que ser entregue agora. O que vai ser importante daqui a 5 anos para a gente? Sabe? E isso vai requerer outros tipos de atitude, outros tipos de reunião, outros tipos de atividade que são fora dessa coisa do quanto que você produziu hoje, que hora você chegou, que hora você saiu do escritório. Então nós temos que começar a criar essa flexibilidade, tá? Esse é o meu convite para vocês. Se inscreva no canal aqui, deixa o seu comentário, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Hoje é um vídeo mais filosófico, mas é isso que a gente precisa fazer mais, inclusive no ambiente de trabalho. A gente precisa filosofar um pouco mais, porque é a partir desse tipo de discussão que a gente vai conseguir criar um futuro melhor, um futuro diferente. Um grande abraço, que você tenha uma semana maravilhosa pela frente.